Oi, gente! Bem-vindos ao programa Chá da Tati. Esse Oi, gente, dá o que falar. Eu sorri agora porque me disseram que é quase que uma marca registrada e eu amo receber vocês desse jeito. Espero que todos estejam bem, espero encontrá-los assim. Hoje a gente vai falar sobre nutrição e também sobre pizza. A gente vai falar sobre várias coisas boas e eu adoro falar sobre comida. Mas também a gente precisa falar sobre comida com responsabilidade e tem um nicho aí que a gente vai descobrir junto, logo depois da vinheta. Meus amores, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa casa, um espaço que a gente vem para tomar um chazinho gostoso, bater papo, conversar e conhecer empreendedores e outras coisas mais. E falando nisso, eu quero já deixar um beijo para Cris Maier. Fica o meu agradecimento, Cris Maier, que é o visagista cabeleireiro, que cuida aqui dos apresentadores da ABS TV, os apresentadores da nossa casa, que está aqui com a gente. Então conheça o Cris Maier, é só você ir lá no Instagram, @CrisMaier, que você Cris Maier Hair Design, deve estar para vocês aqui no nosso GC, para que você possa conhecer e marcar o seu horário para poder cortar o cabelo com esse lindo. E também a Ideal Fit, que é uma academia parceira que fica ali no CRIO, para quem é aqui da região, ali na Luciano de Bona tem o CRIO, atrás do CRIO nós temos a Ideal Fit, é uma academia que está super antenada com as tendências, novos equipamentos e que está aqui disponível, muito bravo comigo porque eu tenho que ir lá para poder malhar, eles estão cuidando da minha aparência, tudo que eu preciso, mas algumas coisas vocês com que eu não estou indo, estou dizendo porque assim, preciso melhorar o fit aqui, tá tudo aberto para eles e eu preciso ir para lá, puxei a minha orelha também. E a gente vai começar falando dessa toada toda, a gente vai conversar com Tatiane Américo. Então vai ser de Tati para Tati hoje, falando sobre nutrição. Então seja bem-vinda aqui ao programa. Como você está? Oi, Tati, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com todos vocês. É uma grande honra, né, porque a gente acompanha todo o seu trabalho na TV, nas redes sociais e estar aqui hoje, né, é uma honra grande e bater esse papo gostoso, né? Que delícia isso! Eu acho que é tão legal quando a gente vê, por exemplo, no seu caso, né, a Flávia é uma das pessoas que fez a ponte da gente e aí ela fala de você pra mim e a gente também tem essa troca, é tão gostoso quando a gente consegue estar junto. É verdade. Tati, não vou te deixar escapar dessa pergunta. Quem é a Tatiane Américo? Então, a Tatiane Américo é uma garota visionária. Sim, eu sou um pouco introvertida, mas estou trabalhando para ser um pouco mais extrovertida. Hoje aqui é um desafio, uma quebra para a gente ir para frente, né, para os projetos novos que estão vindo. E sou casada, tenho 2 pequenos lindos, eles são minha ponte, meu impulso para tudo isso que está por vir. E sou nutricionista, me formei em 2011, já trabalhei em empresas terceirizadas, com alimentação coletiva, transportada. Hoje tenho uma pizzaria, né, aqui em Peruíbe, a Casa da Pizza. E também faço algumas consultorias para restaurantes, casas de dependente químico, idosos que trabalham, qualquer lugar que trabalha com alimentação. Faço essa consultoria, como você falou, para a gente ter uma alimentação mais segura, né? Mais segura. E teve uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores que eu vou trazer. Uma das coisas que quando a gente estava batendo papo aqui, porque eu não conheço pessoalmente a Tati, esse é nosso primeira troca, vamos dizer assim. E ela falou assim, eu sou uma pessoa que muito batalhadeira, eu vou atrás das minhas coisas e eu sou guerreira. E aí ela parou e disse, embora eu não queira mais mas ser guerreira. Ser guerreira. Eu achei tão especial você dizer isso num programa que a gente fala muito com as mulheres, Tati, que é assim, esse título de, nossa, eu sou guerreira, eu sou não sei o quê, faz a gente acumular tanta coisa pra cima da gente, e a gente não quer ter luta diária, a gente quer viver bem. Exatamente. E essa troca de conceito foi tão bonito, porque
A gente tem, claro, um trabalho aqui falando sobre isso, sobre saúde mental, sobre como a gente se respeitar. Então, quando a gente vê essa semente, não estou falando do chá da Tati, mas você na sua vida olhando para isso é tão especial. Então, desculpa trazer isso aqui para a câmera, mas eu achei tão importante, que é você se respeitar como pessoa, como mulher, e isso, para mim, sabe, vale muito essa briga que a gente tem de mulher, assim, é tão especial, então eu queria registrar. Meu amor, a gente vai falar sobre nutrição, que é o seu escopo, que é a sua formação, embora a gente tenha a pizzaria, que eu quero falar sobre isso também, porque eu amo pizza, ai meu Deus, Ideal Fit não me mata. A nutrição, as pessoas ainda acham, e eu posso estar errada, você me corrija isso, que é algo supérfluo. Tipo, é algo que, vai para um nutricionista, você precisa ir quando a gente vai emagrecer. Mas eu acho, e perto daquilo que eu tô lendo, das coisas que você tem publicado, do que você tem feito, perto de estudando um pouco que a gente ia conversar, que é muito além disso. Sim. E o seu tipo de nutrição vai além do nosso dia a dia, né? Porque você abrange grandes empresas, como você falou, já fez projetos para presídios, escolas, tem que ter um balanceamento nessas entregas, também sobre dependentes químicos. Então, eu vou começar falando para você, nutrição você fez em 2011, o que te motivou e o que mais te impressionou quando você começou a trabalhar? O que você descobriu quando você estudou nutrição de importante, quando a gente fala sobre alimentação? Então, na verdade, a nutrição não era o meu primeiro foco. Meu primeiro foco, eu estava até conversando com meu primo esses dias, era direito. E eu fui fazer o vestibular para direito junto com ele. Nós dois passamos, mas no momento, financeiramente falando, eu não conseguiria fazer a faculdade naquele momento. E aí falei, não dá, meu primo passou, começou a fazer direito e eu já estava trabalhando em mercado na época, como caixa. E uma vez uma nutricionista esteve no mercado e começou a fazer um trabalho na padaria, na parte de trás, né, da padaria. Aí começou a fazer alguns treinamentos com a gente e aquilo começou a me chamar a atenção. E foi ali que começou a sementinha. E aí eu digo que, infelizmente, meu pai ele teve que falecer para eu conseguir fazer a nutrição, né, fazer a faculdade. Porque quando meu pai faleceu, eu já tinha 21 anos. E aí falou, olha, para receber a pensão, você tem que estar numa faculdade, que era a pensão do Estado, que ele era professor. E aí meu irmão falou, é tua chance, vai lá, faz um vestibular, e aí a pensão auxilia na faculdade. E aí vamos embora. Era uma pensão muito baixa. Não era a gente recebia na época R$350, que hoje não é nada, né? Sim. E aí eu falei, vou fazer nutrição, por conta que aquela nutricionista, eu não sei o nome dela, gostaria até de saber quem era na época, mas eu não me lembro. E aí eu fiz o vestibular para nutrição, passei em Santos, e aí comecei a fazer nutrição. E aquilo foi me despertando, eu falei, eu acho que é isso mesmo que eu queria. Porque como você falou, a nutrição, ela não é só você ir na nutricionista para você emagrecer, ou para você ganhar peso, ou porque você quer ser um atleta e vai melhorar. Não, ela vai muito além. Ela ajuda em diversos fatores, ela ajuda na saúde principalmente, e você pode até parar de tomar um medicamento, dependendo da doença, se você começar a fazer uma alimentação saudável, porque a alimentação vai mudar o seu organismo. Então você pode até conseguir uma cura de uma doença através da alimentação. Um exemplo é para quem está pré-diabético, por exemplo, Sim, né? Exatamente. Que pode mudar algumas coisas na alimentação. Sim. E isso vai ajudar nesse exame de sangue, que não tem a ver com obesidade ou com quem tem, como é magro, né? Enfim, às vezes você pode estar pré-diabético mesmo estando magro,
E você vai ter que mudar alguma coisa na sua alimentação. Então a nutrição pode indicar ali onde estão os erros. Para você não chegar na diabetes e chegar ali no ponto de ter que tomar insulina. Então você consegue. Eu mesmo sou uma prova disso. Eu já cheguei uma época que eu estava com triglicérides a 800. E o normal ali é 120, 130. Uau! Tava muito alto. E eu fui ao médico, ele falou, você vai ter que tomar esse remédio. Eu falei, eu tenho tudo nas minhas mãos. Eu sei o caminho que eu devo seguir. Não vou tomar. Eu não falei pro médico que eu não ia tomar. Peguei a receitinha, fui embora, mas eu falei, não. Cheguei em casa, na época eu não era casada ainda, cheguei pro meu noivo e falei, eu não vou. A gente vai ali começar a fazer uma caminhada, uma atividade física. Eu lembro que a gente subiu de bicicleta pro Guaraú, eu não conseguia subir aquela subidona. Ele teve que ir lá e me empurrando, porque eu não aguentava o fôlego. Mas eu falei, não, eu vou. Mudei a minha alimentação. Com 6 meses, eu abaixei para 200. Com 6 meses. Você sabe que comida é um desafio para mim. Eu me coloco sempre para as pessoas, eu trago pessoas incríveis aqui. Eu falo, eu sou sem vergonha. Gente, desculpa, mas é verdade, vocês estão me acompanhando, eu sou bem sem vergonha. Porque, embora eu não tenha nos meus últimos exames essas questões de diabetes e tal, eu tenho problemas com pressão alta. E a alimentação é muito importante para quem tem questões com pressão alta. Então, eu tenho... Até a própria Idelfit tem a nutricionista lá também que nos ajuda, que a gente conversou muito sobre isso. Enfim, eu não vou nem entrar nessa toada agora, mas falando sobre a importância da nutrição para doenças pré-existentes. Às vezes não tem, quando você já está diabético, você está tomando insulina, tem muitas questões. Mas aí você ter cuidado com aquilo que você come pode mudar tudo, né? Sim, pode mudar tudo. E às vezes são pequenos cuidados. Eu digo, teve uma fase que eu não gosto muito da nutrição no ambulatório. Eu acho que é muito restrito, nada contra as minhas amigas nutricionistas, pelo contrário, eu gosto mais desse aberto, de estar na cozinha. Eu falo que eu sou nutricionista de panela e fogão. Mas assim, mesmo ali na panela e no fogão, eu tenho que saber da nutrição ambulatorial das doenças. Que, por exemplo, eu atendo dependentes químicos, então eu tenho que saber o que aquela alimentação pode causar. Foi um pouquinho que a gente conversou nos bastidores, o que pode, o que não pode, o que pode dar o gatilho para ele usar a droga ou não. Então, assim, a alimentação, ela é essencial e principalmente para ajudar na questão dessas doenças. Essas doenças. Tem uma questão emocional, gente, é tão importante, assim, antes de entrar, de mergulhar no que você faz, a gente estava conversando sobre como a alimentação e o nosso emocional tem algum tipo de ligação, muito até. No meu caso, toda a minha questão afetiva é em volta da alimentação. Isso é uma coisa que eu preciso tratar em terapia, a gente já conversou. Então, assim, eu estou muito feliz, vamos comer para comemorar. Estou muito triste, eu vou comer alguma coisa porque eu estou muito triste. Eu estou com muita raiva, eu vou comer alguma coisa porque eu estou com raiva e isso vai me acalmar. A minha questão psicológica, inclusive, é muito ligada porque na minha família, toda a questão era sempre em volta da mesa. Toda a afetividade era em volta da mesa. Quando eu saí de perto da minha família, que eu mudei de cidade, eu engordei enlouquecidamente. A ausência, a saudade, tudo que me ligava, me remetia a carinho, a amor, era sempre em volta da mesa ou da comida. Eu tenho isso claro na minha cabeça hoje, precisa ser melhor trabalhado, mas é em volta da comida. E quando ela estava falando sobre nutrição em presídios, em casas de dependentes químicos, há um cuidado na nutrição, porque dependendo de como a alimentação, dependendo daquilo que você come, pode te remeter a uma infância abusiva, sim, pode te remeter a algo que vai gatilhar esse seu desejo de consumir drogas para fugir da realidade. Olha o tamanho e o peso disso. Sim, verdade. Né? E você tem que ter esse cuidado não só para dependentes químicos, mas no hospital. Todas as áreas. Todas. Adolescentes. Todas. Eu falo que a minha consultoria, às vezes, não é para restaurante, até mesmo em casa.
Porque alimentação é como você falou, a alimentação não é só nutrir o nosso organismo. A gente vê primeiro por essa socialização. Então, qualquer lugar que a gente vá conversar remete à alimentação. Aqui o chá da Tati remete à alimentação, um chazinho. Hoje eu tô tomando uma maçã com canela, que eu até falei pra menina, não, eu vou na canela porque eu tô com uma tossezinha, uma voz rouca, já me ajuda aqui a falar. Então, assim, tudo envolve alimentação e fica mais gostoso. Então, vamos se encontrar. Aonde nós vamos se encontrar? Numa padaria, numa cafeteria, numa pizzaria? Primeira coisa que vem na mente é o se encontrar na alimentação. Então, a primeira coisa que remete à alimentação realmente é essa percepção de encontro. Então, se a gente fechar os olhos, às vezes, ir lá na nossa infância e começar a pensar na alimentação, a gente vai sentir o cheiro, às vezes, de um cafezinho que a vovó fazia, de um bolo que a vovó fazia. Então, isso tudo é psicologicamente e alimentação. Então, a alimentação ela já vem do nosso dia a dia, e aí, do caso, o dia a dia que vem, o que a gente faz por trás ali para tornar-se saudável. Para tornar isso saudável, porque além de tudo, você falando agora, sabe o que estava me remetendo? É muito fácil, eu até tenho falado que está em voga aí, eu não sei em que momento você está assistindo esse programa, mas no ar agora está a novela Vale Tudo. E tem a Heleninha, da época lá da Vale Tudo de 88, que agora é a Paola Oliveira que faz a Heleninha na versão de 2025. E a própria atriz, ela fazia propaganda muito da Brahma. E Carnaval, e Brahma, e não sei o quê. E ela reincindiu esse contrato por respeito à personagem, por respeito às pessoas. E numa cena da novela, ela fala, é tão fácil ter acesso à bebida. E para quem é compulsivo alimentar, a comida é algo que a gente tem acesso também muito fácil. Então, para alimentações não saudáveis, salgadinhos, coisas que não têm valor nutricional, a gente, vai para isso. Antes de voltar a bola para você, eu vou aproveitar um gancho que você falou da vovó, aquilo que nos remeteu. E aí eu lembrei da minha avó na infância que fazia bolo de aipim. Ela fazia bolo de mandioca e pão de mandioca. E aí eu vou entrar na Nona Rosa, que a Nona Rosa é uma parceira, uma apoiadora aqui do canal, é um café conveniência que fica ali em Ana Dias. Então, para quem vai ali para o quilômetro 356 da Padre Manuel da Nóbrega, tem um posto que é o posto Alê, e dentro desse posto tem uma loja de conveniência, Nona Rosa, que foi transformada numa loja especializada em café, numa cafeteria, um lugar, um ambiente que você pode ir para poder tomar o seu café. E eu lembro que uma das coisas que me ligou a Nona Rosa foi que a primeira vez que eu fui lá, que a gente se conheceu e ela propôs uma degustação, ela trouxe o bolo de aipim para a mesa. E há muitos anos eu não comia e me remeteu absolutamente, na hora que eu comi, sabe aquele ratatouille, né? Que o cara lá no final come o ratatouille, volta para a infância. Foi exatamente o que aconteceu comigo naquele momento. Então, tudo que eu já tinha, de admiração pela Andresa, pela pessoa, me trouxe aí a sensação de casa, de café da minha mãe, da minha avó. E nutrição, é um jeito da gente lembrar disso. A Nona Rosa consegue trazer isso pra gente. Ali você consegue ir lá levar, surpreender alguém. Se você ligar com 1 hora de antecedência, ela consegue fazer uma mesa posta para vocês, para chegar lá, tá tudo bonitinho para você surpreender alguém. Ou tem o café colonial, se você tem uma reunião, se você quer levar algumas pessoas para um bate-papo, para uma conversa, você consegue ligar com 24 horas de antecedência, ela vai programar um café todo, um café colonial para que você chegue lá e consiga comer. O telefone da Nona Rosa é o 997214453. Vocês podem entrar em contato para poder conseguir ter esses acessos, conversar com a Andresa, montar a sua mesa para surpreender aquelas pessoas que você ama, tá bom? Ou comer o bolinho de aipim, ou tomar o chá da Tati, que ela também fez um chá específico de tudo que eu gosto. É uma delícia, ou quente ou frio, também fica a dica para vocês. Voltando para ti, me fala então sobre o seu escopo. Você trabalha como consultora, você monta cardápios e coisas assim para empresas que fornecem algum tipo de alimentação. Aí você falou agora, por exemplo, mercados que tem as padarias, tem os doces, que precisam também ter essas questões nutricionais, e escolas.
aonde é possível você atuar, aonde você atua e quais são aí as necessidades como nutricionista que você vê nessas diferentes áreas, Tati? Então, essa parte da nutrição eu atuo como consultora, né? Como consultora de nutrição. Então, tudo onde tenha alimentação, eu posso estar presente. Então, assim, o que eu vou assessorar ou fazer na consultoria? Explicar questões de contaminação, para minimizar a contaminação. Às vezes entrar no cardápio, eu tenho dificuldade de montar um cardápio harmonioso no meu restaurante, ou até mesmo um cardápio que condiz com o valor. Então a gente pode também fazer esse trabalho de montagem do cardápio, que fique harmonioso, e a questão do valor pro restaurante, para que ele também tenha um lucro. Certo. E é toda essa questão com funcionário, treinamento com funcionário, de manual de boas práticas, estar presente para minimizar qualquer risco de intoxicação alimentar. Porque hoje em dia, às vezes não é tão falado, mas a intoxicação alimentar ela pode causar morte, e é com muita frequência que isso tem acontecido. Porque os lugares não têm o conhecimento da nutrição ali, do cuidados que tem que ter dentro da cozinha, e aí cai nesse problema, e aí pode tomar multas da vigilância sanitárias, pode ter problemas com o teu cliente. E como a gente falou que a alimentação a gente envolve todo afetivo, o que a gente não quer da alimentação? Passar mal, eu fui num chá maravilhoso, num café lindo, mas no final eu cheguei em casa passando mal, diarreia, dor de cabeça. Aí tudo aquilo de gostoso que você passou no local foi por água abaixo porque você passou mal. E isso, muitos donos de restaurantes, de comércios que trabalham com alimentação não sabem, mas você pode fechar o seu estabelecimento, pode ser preso e pode correr vários problemas judiciais por conta de uma simples intoxicação alimentar, que poderia ser evitado com alguns cuidados que feito na cozinha, na produção, na escolha do seu fornecedor, na escolha da sua compra. Olha que importante, isso é muito, muito, muito importante, porque contaminação alimentar, isso também é no seu escopo de trabalho. Sim. É importante saber, porque a gente fica pensando assim, para quem tem restaurante ou para quem começa, tem que ser tudo azulejo branco, porque tem que ser assim, qual é a temperatura da geladeira, quais são os alimentos que devem estar na geladeira, sim, quais não, qual o tempo de... E tudo isso a nutricionista, você no seu caso, como consultora para restaurantes, para esses ambientes, consegue ir e falar inclusive sobre essa higiene, para que a comida que eles vão servir, a comida que a gente vai consumir, esteja dentro de um padrão adequado, para que não... Gente, ficar doente por intoxicação alimentar é terrível. É horrível. É horrível. Eu tenho uma experiência que eu vou contar para você rapidinho. Eu não como manga, a fruta. Eu morava, também lembrando, como que a comida é forte. A minha avó morava em Rio Claro e tinham 2 mangueiras enormes na frente da casa dela. E eu lembro que era manga verde, e eu era dessas que subia em árvore. Eu comi tanta manga verde, mal. Que eu passei muito mal, fiquei internada, um horror. Até hoje o cheiro da manga não vai, não consigo comer. Todo mundo fala, manga no Brasil. O cheiro me incomoda. Olha como que é forte. Sim, é forte. E aí o que acontece? Você fez uma reunião com os teus sócios para abrir um negócio, foi no restaurante, aquele restaurante chique, que a fachada é maravilhosa, linda, bonita, mas você não sabe o que está acontecendo dentro da cozinha. Às vezes a cozinha não é aquela fachada maravilhosa. E aí você está lá no restaurante com o seu sócio, fechou o contrato, maravilha, estourou champanhe, chegou em casa e começou a passar mal. Aquilo vai te remeter, às vezes, até, será que era para eu fechar esse negócio? Olha como isso é forte. Então, a alimentação, por ela ter esse vínculo forte com a gente, quando passa mal, também pode remeter a alguma dúvida, alguma situação, falar não era, ou não vou voltar mais àquele restaurante. E aí você perde um cliente potencial por conta de
riscos que você poderia ter evitado. E como que entra, Tati? Como que... então eu tenho um pequeno empreendimento, eu tenho uma pizzaria, eu tenho um restaurante, ou eu tenho particular, uma casa que cuida de idosos, eu tenho um empreendimento qualquer que eu vou oferecer, eu vou ofertar comida. Um dos passos que eu preciso ter é contratar, além de ter essas questões de vigilância sanitária, me fala especificamente, a gente já conversou um pouco, mas a importância de contratar uma nutricionista. O que você efetivamente vai olhar e vai acompanhar para direcionar esse pequeno negócio? Então, a importância de ter uma nutricionista é porque a gente tem a parte técnica, né, do negócio. Então, é o que eu falo até, cada negócio, cada lugar, restaurante, tem as suas particularidades. Então, assim, a nutricionista, no caso, eu chego no local, vou conhecer o local e eu não vou só colocar as minhas técnicas no local e falar, você vai fazer desse jeito. Não, tem que conhecer como é a cozinha. Às vezes eu quero a higienização das mãos. Tem que ser a toda hora, a todo momento, em toda troca. Mas às vezes a cozinha não tem uma pia de higienização, a cozinha é muito pequena. Então, como que a gente vai fazer esse processo? Então, é enxergar essa solução para o local e colocar, no caso, as legislações da Anvisa, da vigilância sanitária dentro daquele local para não ter. Então, assim, a importância da nutricionista é isso, porque a gente vai ter essa visão. Tá, eu não tenho uma pia, como que a gente pode fazer? Eu tenho essa pia que higieniza. Tá, mas a gente pode fazer um jeitinho para também higienizar a mão? Pode ter alguma coisa diferente para auxiliar nesse fator? Aí a gente vai procurar caminhos e aí junto com o dono do estabelecimento, junto com as possibilidades que a gente sabe, eu tenho um comércio, a gente sabe que muitas vezes não é flor de rosas, né? Às vezes seu comércio está lá cheio, mas você tá cheio de boleto para pagar também. Então, assim, a gente entrar nesse consenso. O que você precisa de importante é isso, então priorizar algumas coisas importantes, isso tá crítico, então nós vamos priorizar isso. Então esse aqui que não está menos crítico, a gente deixa para uma segunda opção. E aí dá esse olhar pro dono do estabelecimento, né? Esse olhar mais técnico que muitas vezes ele não tem. A gente tem que separar duas coisas, gente. Saber cozinhar não significa que você tem todas as informações nutricionais daquilo que você está ofertando. São duas coisas. Então, uma coisa é saber a receita, é ter uma boa mão para cozinhar, é ter o pó de pirlim-pim-pim, que eu digo que tem gente que usa os mesmos ingredientes e fica tudo tão maravilhoso, né? E outra coisa é você ter nutricionalmente, ter a técnica para você saber o quanto aquela combinação de sabores ou de temperos vai ser e como aquilo não vai afetar, inclusive, na sua saúde. Exatamente. Isso é um ponto importantíssimo, né? Da gente separar aí essas colocações. Quiosques. Isso é polêmico aqui na região da Baixada Santista ou em qualquer lugar que tenha quiosque. Mas qual é a importância do quiosque investir na nutricionista ou que você vá uma vez por mês ou que você vá, porque imagina, principalmente em época de temporada, nesses treinamentos, nessas coisas, num ambiente que tem areia, que tem pessoas que estão sem camisa, né? Enfim, qual a importância e como funciona isso aqui na Baixada Santista? Olha, é muito baixa a procura. Não só de quiosque, mas de toda a área de alimentação. Eu dei um treinamento agora, recentemente, para empreendedoras femininas, que o foco era para empreendedoras femininas na área de alimentação. Tinha aberta 30 vagas com preço super baixo. O preço que a gente estava fazendo era preço de material e da locação do local. Do espaço acessível. De R$25. E tinha 8 empreendedoras. E foi uma coisa que a gente abordou, um tema tão importante, e Peruíbe tem tantos estabelecimentos alimentícios, e a gente abriu ali para mulheres e tinham 8. E eu falei para elas, hoje vocês aqui são as que tá 100% dos outros que não estão aqui, porque vocês estão preocupadas, não é com o seu empreendimento, é com o seu cliente, porque é você olhar para o seu cliente.
e ver que ele vai comer a comida, você vai ter o seu lucro, mas você está preocupado com o cliente. É o cliente, é o pós, é a volta do seu cliente, é o seu empreendimento continuar funcionando, porque a pessoa foi, a pessoa gostou, a pessoa se sentiu bem, a pessoa consegue indicar isso para outras pessoas. É um olhar desses empreendedores que vai além, né, para continuar ali seguindo. E muitos não pensam no cliente, pensam no seu bem próprio, no seu lucro. E aí minimizar, porque eu tenho vários tipos de consultoria. Tenho aquela que eu vou, avalio, faço assessoria e falo, ó, seus pontos críticos é esse. Eu posso trabalhar mensalmente, eu posso dar um treinamento, eu posso fazer anualmente, eu posso ser diária. Então tem vários tipos de trabalho a ser feito. A partir do momento que um empreendedor, uma empreendedora já vai e assiste um treinamento de manual de boas práticas, que foram 4 horinhas. Elas abdicaram ali 4 horas da sua noite para ter um negócio dela seguro. E a Nona Rosa estava lá, viu? Ela é maravilhosa. A Andressa estava lá. A Andressa é uma maravilhosa, que orgulho. Ela estava lá. Ela até ficou brava porque 2 funcionárias não quis ir, mas eu falei, depois a gente conversa e a gente resolve esse probleminha aí. Mas ela estava lá e e conversou comigo depois, falou, Tati, eu tô com umas ideias. Aí eu falei, é só me chamar que a gente conversa. Ela é maravilhosa. Eu gosto da Nona, a gente falou dela antes, mas olha que orgulho, gente. Ter alguém... Ai, eu me emociono, pera. É porque eu fico tão feliz de falar da Nona Rosa, porque ela tem tanto cuidado, e você me falando isso só corrobora, sabe? Isso, gente, da Nona. Andressa, eu vou te dar um beijo. Nossa, eu fiquei emocionada. Eu tenho umas coisas que eu gatilho nos lugares, é porque eu torço pra galera dar certo, e quando você vê que é gente ponta firme como o chá da Tati, pô, deixa eu falar uma outra coisa. A gente está falando aqui sobre nutrição, então se você chegou agora, é importante a gente falar que a Tatiane Américo está conversando com a gente sobre o que ela faz sobre nutrição e que vai além de uma nutricionista que está no consultório para você ir falar sobre emagrecimento ou sobre engorda ou sobre, enfim, é muito além, e ela deu alguns exemplos aqui disso. Quando a gente fala em alimentação coletiva, quando a gente fala em restaurantes, a gente está falando de quiosques, essa baixa adesão, depois eu vou querer abordar um pouco mais. Tudo que a gente for falar em alimentação, eu tenho um pouco de receio, e eu vou te falar por quê. Tem o Jacan, quem assiste Masterchef, né? Tem o Pesadelo na Cozinha, é um programa que o Jacan faz, que ele vai em alguns restaurantes, e quando ele entra na cozinha, meu Deus, é um pesadelo na cozinha. Ele vai, reforma, é um desses programas que faz muito sucesso, né? De reforma, essas coisas. Mas se vê muita coisa dentro das cozinhas muito complicadas. Lugares que você fala, depois de assistir aquilo, eu não voltaria naquele lugar. Exatamente. Né? É uma coisa muito, muito forte. E o que você disse sobre intoxicação alimentar me tocou muito agora, porque tem esses receios quando a gente vai comer fora. Eu vou inverter o papel. Há uma baixa adesão, a gente precisa melhorar isso, precisa falar mais sobre isso, então compartilhe isso aqui, vamos falar sobre isso, porque é importante para a nossa saúde. Sim. Exigir que o estabelecimento que a gente frequente, no mínimo, tenha esses cuidados. Mas como consumidora, o que eu posso ter de cuidado quando eu vou comer em algum lugar? O que você acha que eu posso observar? Copo, talher, mesa? Você acha que isso já dá os indicativos de como é o cuidado na cozinha? Sim. Vestimenta do garçom, até mesmo quando a pessoa sai da cozinha, porque tem algum momento que a pessoa que está na cozinha ela vai sair, então se ela está com touca, se ela está vestida, uniformizada, às vezes a fachada tá maravilhosa, mas tem uma casinha ali que você consegue olhar um pouco para dentro da cozinha, então aquele pedacinho às vezes remete a você se tá organizado, se não tá. Então, às vezes, ter esse olhar. Eu, como nutricionista, tenho lugares que falar, Tati, ali a comida é maravilhosa. Às vezes, eu tenho que fechar os olhos, como nutricionista, e falar, tomara que tudo dê certo para eu não passar mal. E seja comida boa mesmo. Porque teve uma vez, em Mongaguá, num estabelecimento que eu fui com a gerente,
que era gerente junto comigo. Ela falou, Tati, falam muito bem da feijoada de lá. A gente entrou, era assim, era bem simples, né, o local. Então a gente entrou, ela ficou de costa para a cozinha e eu fiquei de frente. Aí eu falei, olha, nem vira, porque se virar ela era um pouco mais chata que eu ainda vou mais, eu ainda me entrego um pouco mais. Eu falei, não vira, porque se você virar, a gente não vai comer e você vai embora. Saiu a cozinheira, a pessoa que estava na cozinha, de shorts, micro short, chinelo, uma touca que tinha os cabelos para fora, uma unha desse tamanho assim. E aí o rapaz falando com ela falando, ela saiu, foi fumar, voltou e eu falei, ai meu Deus. Falei, venha logo que eu quero ir embora logo. Eu vou comer, mas... Ainda bem que estava realmente maravilhosa a feijoada e realmente a gente não passou mal. Mas assim, eram indícios de que ali não tem alguns cuidados básicos, né? Unha comprida para cozinhar, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Cabelo sempre para dentro da touca. Sempre para dentro da touca. Porque a unha, a gente fala, se um pouquinho, ó, a minha já tá um pouquinho grande. De tanto que eu já trabalho, eu não consigo passar esmalte na unha, porque como é que eu vou cobrar do meu colaborador que ele tem a unha pequena sem esmalte se eu tô lá com a unha com esmalte? Então, eu já me remeto a ter as mesmas condições. Então, passando disso, para mim já tá grande. E embaixo da unha, pode ver, vira e mexe, tem aquela sujeirinha. E aquilo é um micro-organismo, é uma bactéria que pode causar um risco muito grande. Vamos lembrar que na pandemia o que nos era orientado o tempo inteiro lavar as mãos, álcool gel, porque é o maior local de contaminação. Então a gente precisa de fato, né, exigir isso. Antes da gente continuar, eu já vou chamar a Central do Empreendedor eu vou chamar a Central do Empreendedor, é uma contabilidade que é muito cuidadosa com as pessoas, com os clientes. É uma contabilidade que abriu o seu escopo, o seu trabalho para além das fronteiras de Peruíbe, para além das fronteiras de São Paulo e já abraçou o Brasil inteiro. Ela atende vocês de maneira online. Quando necessário, elas vão até o cliente, não importa em que local do Brasil você esteja. A ideia é que eles conheçam a sua empresa a fundo, de dentro para fora. A gente chama de sistema tracking, né? Eles vão estudar a sua empresa, entender a maneira que você está gerindo a sua empresa, o que você pode fazer para melhorar e o mais importante, para que você esteja em dia com tudo que é importante do tributário, do que você precisa estar com os seus funcionários, para que tudo esteja, sua documentação esteja de acordo, para você trabalhar bem e fazer aquilo que você tem potencial, aquilo que você tem talento, que você tem dom para poder fazer. Então, eles olham para vocês como cliente, embora seja uma empresa de contabilidade, eles vão olhar para vocês como empresas, né? Para as empresas, de um jeito que você consiga desenvolver aquilo que você tem potencial e deixa com eles tudo que é documento, que eles vão agir de acordo. Fora isso, eles abriram esse potencial e atendem agora 24 horas por dia. Ou seja, dependendo do teu negócio, às vezes você fechou o seu caixa no seu estabelecimento às 4 da manhã. Porque você estava lá, recebeu as pessoas, você estava numa discoteca, não importa. Você fechou, você tirou uma dúvida que você precisa fechar com a sua contabilidade, entender, você vai entrar em contato nesse horário e você será atendido por uma equipe que é treinada para te atender de uma maneira eficaz, rápida e que vai estar disponível para poder saber e resolver o seu problema. Normalmente eles tentam resolver na hora. Só quando não é possível eles vão correr atrás, mas você pode ter certeza que a sua solução vai chegar. O telefone da Central do Empreendedor é o 13 da Baixada Santista, 99774-4573. Procure a Central do Empreendedor, acesse o QR Code que aparece na tela, entra no Instagram deles, procure e converse. Eu tenho absoluta certeza que você, como empreendedor, não vai se decepcionar. Eu falo isso para vocês porque a gente conversou agora, quem acompanha o Chá da Tati sabe, vê, tem um cuidado específico que eles têm que faz toda a diferença, tá bom? É tão forte isso que você está me dizendo, tá abrindo a minha mente, Tati, porque assim, quando a gente falou sobre
ETECs, né? Então, as ETECs no estado de São Paulo servem almoço e janta, escolas, almoço e janta. Então, você coloca, às vezes, o seu filho... Às vezes, gente, a gente vive numa sociedade onde a alimentação escolar é a única alimentação que a criança tem no dia. Infelizmente, isso acontece. Ou uma das alimentações as mais importantes quando está em período integral, que é o café da tarde, o almoço dessa criança, tem dentro dessa escola. Às vezes tem empreendimentos, eu acho que o Mercado Extra, se eu não me engano, tem algumas coisas que servem alimentação, tem refeitório para os funcionários. Tudo isso que é feito precisa ter um controle nutricional, um balanceamento que não é só uma questão de cardápio. Para crianças, por exemplo, tem um trabalho que a criança precisa ser bem nutrida, né? De acordo com a semana que ela está indo para a escola. E você faz esse trabalho também para alimentações coletivas, sim, posso dizer assim? Para alimentações em ambientes coletivos. E eu vou falar um pouco sobre 3 vertentes, que são as escolas, presídios, e você falou também de dependência química, né? Clínica de dependência química. Mas também tem lar de idosos ou abrigos. Então, tudo isso você olha também. Tem cuidados diferentes para esses lugares, Tati? Tem, é como você falou. Faixa etária, onde ele está inserido, como a alimentação vai, porque, por exemplo, a ETEC, eu trabalhei com ETEC, as ETECs, a unidade nossa era em Mongaguá e a alimentação era realizada em Mongaguá e transportada para as ETECs em São Paulo. A gente atendia em torno de 27 ETECs em toda a Grande São Paulo. Então, toda a logística. Então, no caso ali, eu estava com adolescentes, que era curso técnico. Então, você tem alimentação para criança, para creche, que é diferente, para escola estadual de 5ª, 8ª série. Então, são alimentações realmente diferentes. Para presídio, já também é um outro tipo de alimentação, que são para adultos. Né? Fundação Casa também é outro tipo de alimentação. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Faixa etária, condição social, como você falou, escolas municipais. Muitas vezes, a criança chega na escola com fome, porque não tem em casa, almoço, não comeu. Segunda-feira, então, às vezes é o pior dia, porque às vezes a criança não comeu o fim de semana. E aí vai para a escola, muitas vezes, para comer. Então, por exemplo, minha filha, ela estuda na parte da tarde, na escola municipal aqui em Peruíbe. E a escola municipal, na parte da tarde, tem um lanche assim que eles chegam e tem o jantar, que eles falam jantar por volta de 3h30, 4h da tarde. Às vezes minha filha não vai comer o lanchinho da hora que chega porque ela almoçou. Mas tem hora que em casa ela, mãe, eu não quero comer, não vou almoçar. Eu falei, então você vai comer na escola. Mas aí eu falo pra ela, mas você tem que comer, porque senão você não vai conseguir estudar, não vai ter atenção. Então, assim, todo esse cuidado que você tem crianças que vão se alimentar em casa e aí às vezes vai chegar na escola não vai comer, mas também tem aquela criança de que infelizmente não tem nada em casa e é a escola que é ali o ponto, né, chave, que foi até uma das coisas na pandemia que fez as prefeituras perderem a cabeça, porque eu acho que elas acharam, vou economizar ali na merenda escolar, mas não, elas tiveram que criar cestas básicas para algumas famílias, né, necessitadas, porque realmente, infelizmente, condição social, às vezes também acaba apontando. Então, você tem que ter esse cuidado na hora de montar um cardápio. Eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, é um ponto que me dói muito. A insegurança alimentar no Brasil, no mundo tem gente muito, muito rica e gente que não tem nada. E são realidades tão diferentes em que a gente não imagina. Pelo meu histórico de vida, que tudo foi em volta da comida, é muito difícil você ter contato com gente que ou come pipoca no café da manhã, ou usa polenta para poder sustentar um pouco mais, né, a necessidade da fome. E nas escolas municipais, estaduais, isso acontece frequente. E a merenda é um ponto principal, porque se a gente se alimenta bem, a gente consegue desenvolver a nossa mente, crescer mais, desenvolver mais.
Então, olha a importância daquilo que você faz, né? Assim, de olhar para isso. E o quanto o olhar que a gente tem que ter para esses locais, para que as crianças precisam se alimentar, a gente para se tornar adultos saudáveis e conseguir. Aí vem uma leva de coisas, né? Aprender melhor, estudar, fazer uma sociedade melhor, enfim, aí um monte de coisa. Passa por você isso, desse balanço de entender. Na segunda-feira a gente tem que ter algo um pouco mais forte pela criança que não se alimentou. Não sei, olha. Sim. É complicado. Assim, eu digo que às vezes a própria direção da escola, que não tem um certo apoio, porque a maioria dos lugares é terceirizado, e aí tem que ter uma pessoa que tem esse olhar. Então, olha, é um desafio. Eu falo que é um desafio. Eu já estive nesse lado, é maravilhoso. Eu amo essa área, essa né? Essa vertente eu amo, mas você tem que ter esse cuidado, que nem, por exemplo, da ETEC, que eu falei que era feito em Mongaguá e era levado para São Paulo. Então, ali subia a serra 1h30, 2 horas para chegar na escola. Como é feito isso? Então, tem que ter todo o procedimento de temperatura, de técnicas de transporte, para esse alimento chegue em segurança na ETEC e que dê certinho ali. E tudo isso é usando as legislações que tem da vigilância e o dia a dia que você ali na cozinha, você rala. Por isso que eu gosto, porque eu falo que todo dia é uma coisa diferente. Né? Todo dia acontece ali um probleminha que você tem que solucionar rápido para que lá na ponta não sinta o problema que aconteceu na cozinha. Na cozinha. Agora vamos falar de outra coisa, que é a nutrição. A gente falou de crianças, adultos e tal. Aí eu perguntei para ela, a gente nos bastidores, se tem alguns lugares em que algum tipo de alimentação é proibida. Eu não sei se você pode falar efetivamente sobre isso, mas eu fiquei imaginando que, por exemplo, para quando você é uma nutricionista e tem a responsabilidade de fazer alimentação em presídios, tomar cuidado com alimentos estimulantes, porque afinal de contas são pessoas que estão lá presas. Se for muito estimulante essa alimentação, pode causar outras coisas emocionais, né? E quando você é um dependente químico, o tipo de alimentação livre de químicos, que podem desencadear outras questões, e aí você falou sobre as questões emocionais, quando a alimentação coletiva também tem esses desafios. Então, além da nutrição, você tem que ter um pouco de psicologia aí na história, né? Tem. Como eu trabalho com dependência química, com presídio, além de você seguir as legislações da vigilância, da Anvisa, às vezes você tem que seguir com algumas legislações ou alguns conceitos do próprio estabelecimento. Porque eu já atendi, por exemplo, o CDP, eu já trabalhei no presídio de Mongaguá, que é o semiaberto, já forneci para o presídio de São Vicente, para o presídio de Praia Grande, para o presídio de Mauá, de São Bernardo. E cada um tem uma vertente, que, por exemplo, frutas. Tem presídios que eu não posso mandar fruta. Por quê? Porque o menininho ou menininha que está lá dentro preso vai transformar aquela fruta em uma bebida alcoólica, porque ela fermenta. Então tem esses cuidados de que para a situação, na verdade, eles teriam que comer a maçã. Mas para a situação deles ali dentro, às vezes ele vai pegar aquele alimento e fazer dele outras situações. Eu acho muito bacana, não sei quem já teve a possibilidade de visitar o Museu do Carandiru em São Paulo. Eu atendi a ETEC de lá, né, que é a ETEC Parque da Juventude, e eu já fui por 2 vezes lá nesse museu. Uma vez eu fui sem guia e uma outra vez eu fui com guia, que ele foi um dos meninos que estavam no dia do massacre, que ele estava preso. Então, assim, ele me mostrou várias vertentes e como eles faziam lá. Tem até como eles faziam aquela bebida alcoólica com a fruta que chegava, ou com pão, ou com arroz.
que guardava e fazia tudo aquele destilado. Então, assim, é legal até visitar para ver essa versão. Então, tem sim alguns alimentos que acabam sendo proibidos por conta do local ou por conta do dependente químico. Do que pode desencadear, eu não posso usar vinagre, porque muitos do vinagre são à base de álcool. E o álcool é um dos problemas do deficiente químico, do dependente químico. Então, você ter esses cuidados. Eu vou precisar só chamar Black Laser, porque a gente já está caminhando para o final. Eu falo, é muito rápido. A gente conversa sobre isso, não é? É muito rápido. Deixa eu chamar Black Laser para vocês, gente. A gente está tendo um papo muito bom, esclarecedor, até um pouco agoniante, Tati, vamos dizer, porque é tanta coisa para se pensar e a importância de um nutricionista. Gente, é muito importante. Você já tinha pensado sobre isso? Vamos voltar para a Black Laser aqui. Deixa eu falar para vocês. A Black Laser é uma empresa muito, muito, muito criativa e que atua aqui desenvolvendo peças, produtos, coisas que vão normalmente ser dadas de presente ou que vão elevar alguma coisa que você quer ofertar e oferecer a alguém, ou para sanar quando você tem uma empresa, você tem uma fachada, quando você tem alguma comunicação visual importante para você fazer, como o visual aqui do Chá da Tati, por exemplo, que foi feita pela Black Laser. A Black Laser tem esse cuidado. Ela tem um trabalho em que ela começou com uma máquina de corte a laser e que vai fazer gravações a laser e que vai fazer cortes de peças precisas, detalhadas, como seu logotipo, por exemplo, para que seja colocado numa fachada, para que faça sua comunicação visual. E ele foi ampliando esses produtos, ele foi colocando, além de gravações, peças que ele começou a criar para solucionar, por exemplo, quem é músico, como vai levar palheta, tem um chaveiro que você tem um espaço para isso. Quando você tem seus funcionários que você quer premiar de alguma forma, ele faz alguns troféus, e aí depois ele cresceu ainda mais colocando a máquina de impressão 3D para poder produzir peças e coisas diferentes. Então a Black Laser fica aqui em Peruíbe, mas atende também o Brasil inteiro. Você vai conseguir localizar a Black Laser por @BlackLaser21 no Instagram. Você consegue dar uma olhada no que eles estão fazendo, Dia das Mães. Quando você quer fazer um pedido de casamento, ele consegue fazer algo muito próprio para poder colocar isso projetado na parede. É muito legal tudo aquilo que eles fazem e é muito personalizado. 13991632522 é o telefone da Black Laser. Entre em contato, conheça. Tenho certeza que alguma coisa ele vai conseguir solucionar e entregar para vocês, tá bom? A gente está indo para o final, Tati. Então eu quero assim, a gente tem um tempinho ainda, mas eu queria, por favor, que você falasse onde as pessoas te encontram falando sobre a nutrição, como falar com você, aonde elas te encontram, o curso que você dá. Então eu queria que você dissesse isso para as pessoas, porque antes de terminar eu queria uns 2 minutinhos para a gente falar da Casa da Pizza. Então, pode me encontrar pelo Instagram, Tatiane_Américo. Ali tem um pouquinho do meu histórico e eu tô com projetos novos, com projetos de treinamentos online. Então eu estou entrando nessa onda do infoproduto, que pode até facilitar o teu momento agora. Às vezes eu não consigo ter uma consultoria presencial, então eu consigo fazer uma consultoria, treinamentos. Então tenho alguns projetos, né, de infoprodutos, de manuais, de e-books, de treinamentos que podem ser adquiridos através da internet, né? E isso tudo você encontra lá no meu Instagram, chama no meu direct, que aí a gente pode bater um papo. Eu quero que você venha aqui na minha unidade para ver meus pontos pontuais. A gente também conversa, é só chamar lá no direct. Também tem meu telefone, que é o 13997596352. Esse é o meu telefone. O WhatsApp também pode me chamar lá no WhatsApp, que eu vou ter um prazer de atender cada um de vocês e sanar todos os seus problemas para que o teu cliente seja uma pessoa muito bem atendida, muito bem
assessorada e que receba uma alimentação, além de deliciosa, que eu sei que você faz, mas que com segurança também. Maravilhoso e seguro, e possa falar isso para outras pessoas e ser tudo tão maravilhoso. Tá aqui no GC os contatos da Tati, essas informações da nutrição, e agora eu quero virar a chave, mesmo que seja um pouquinho, pra gente falar. A Tati é a proprietária da Casa da Pizza, que fica ali na Luciano de Bona, especialista em, né, em questões de pizza e tal, e disse pra mim que tem uma pizza, inclusive pizza de costela, que é um diferencial aí. Então, fala um pouquinho pra mim, você, a Casa da Pizza tá com você nos últimos 3 anos, você adquiriu, né, o ponto, e como que é isso? A Casa da Pizza, eu falo que ela meio que caiu no meu colinho, porque eu sempre quis sair da CLT, né, que trabalhava na empresa terceirizada, para estar perto dos meus filhos. Então eu já estava ali com a Giovana, com 2 anos de idade, indo para Mongaguá todo dia. E isso eu já sempre quis ter um próprio negócio. E aí foi quando uns amigos meus que estavam na Casa da Pizza antes, teve essa oportunidade. Meu irmão falou: olha, ele quer passar para frente, é a sua chance. Eu até falo para ele que coraçãozinho, a gente tá junto, porque ele fez a gente montou uma proposta muito boa aí, porque eu tinha só um valor inicial, e ele falou: Tati, eu sei que nas suas mãos, eu sei que é teu sonho, nas suas mãos está, a gente faz qualquer negócio, vamos dividindo. Então assim, pra mim tá sendo ainda novo. Eu falo que a Casa da Pizza, pra mim, por mais que é um ponto antigo, que tem aí uns 20 anos ou para mais, para mim é novo, é uma coisa nova, é um bebê, porque eu tive que começar ali tudo do zero, com funcionários novos, já sofri, já quebrei cabeça, tô quebrando ainda a cabeça. Coisas de um empreendedor. Mas assim, é maravilhoso, e você chegar ali e atender o cliente, e ele sair dali falando que está satisfeito com o atendimento, isso é maravilhoso. E hoje eu tenho de quarta, quinta e sexta karaokê, sábado música ao vivo, né? A gente funciona de terça a domingo. Então, de terça a domingo, a partir das 6h30, 18h30, né? Isso. E de quarta, quinta e sexta tem karaokê a partir das 8 da noite. Eu vou lá experimentar, marcamos aqui com uma outra amiga nossa em comum. Sim. Eu falei: olha, eu quero ir com as amigas. Olha eu, marcando em volta da comida, a gente comer uma pizza e falar, né, da vida conjugal. Falar, às vezes, desculpa aí, ela se empolga, né? Falou em comida, a gente é um horror. E preciso finalizar esse programa com vocês. Já acabou, tá? Você acredita nisso? Não, é muito rápido. Foi muito rápido. É muito rápido. Foi 10 minutos só? Foi, né? Parece que foi muito rápido. Eu vou pedir pra você só dar um tchauzinho pra galera, porque eu vou finalizar aqui com eles e te agradecer. Que papo delicioso, você abriu minha mente, assim, e a gente volta a conversar também outras vezes, se você topar. Nada, como eu já falei no início, eu que agradeço estar aqui. É um prazer imenso estar aqui com você. E agradecer todos os espectadores, quem está assistindo o inédito, quem vai assistir depois. Aqui está uma grande chance para você ter uma alimentação segura no seu estabelecimento, na sua casa. Às vezes, em casa eu estou com alguma dúvida, a gente também tem alguns projetos para dentro da sua casa, então é só chamar. É isso, alimentação para quem tem crianças com algum tipo de deficiência, como, vou falar deficiência, não sei se é o nome certo, mas quando tem uma criança que tem o autismo, quando tem alguma coisa mais seletiva, é importante você também consultar uma nutricionista. Sim, e se não tiver no meu nicho, eu tenho as amigas e a gente encaminha. Dá um jeito. Obrigada, meu amor, pela sua presença aqui com a gente. E eu vou finalizar falando para vocês sempre, assim, desses 2 parceiros que estão conosco o tempo inteiro. Eu vou começar falando do Cris Maier. Cris Maier, para quem for no meu canal do YouTube, que tá lá no @programa Chá da Tati, e ver os primeiros programas, vai ver o cabelo de Tati como era. Como eu vinha para o programa Chá da Tati? Porque a gente vem aqui, é um programa que a gente ainda não tem o cabeleireiro, a gente não tem uma coisa ali todo dia, maquiadora, ainda não. Então eu vinha do jeito que dava para vir, arrumava meu cabelo do jeito que dava para vir. E Cris Maier me ligou, me procurou, me stalkeou e disse: você não tem o cabelo de uma apresentadora de TV.
De verdade, ele me deu uma bronca. E aí ele é visagista, me levou, fez um corte no meu cabelo, que dá pra arrumar, porque vai ter uma escova, uma coisa pra fazer. Mas ele já me conhecendo, falou, eu vou fazer um corte para que quando você secar, você tenha isso tudo muito bem feito. E eu amo, me sinto mais segura, mais mulher, me sinto mais aqui pra estar na frente das câmeras com vocês. Então é muito gostoso também a gente estar falando dessas parcerias para poder vir com a gente. E também falar da Ideal Fit, que é uma academia que fica aqui no CRIO, né, que fica aqui para quem está na região de Peruíbe consegue ter acesso. São pessoas muito carinhosas que quando me acionaram, quando a gente entrou em contato, eu falei, gente, mas eu sou uma pessoa gorda, eu sou uma mulher que não é um padrão fitness, né? E eles disseram, não é isso que a gente quer pessoas que tenham um padrão de saúde. A gente está falando aqui de nutrição, saúde, não é só você ter um corpo perfeito. A ideia é que você vá fazer exercícios para baixar os seus triglicérides, porque junto com a nutrição é muito importante que a gente tenha atividade física, tá bom? Então fica meu beijo para esses dois lugares e um beijo para você, agradecendo essa companhia que vocês fizeram conosco e a gente se encontra no próximo programa. Até mais, tchau! Strong.